Ela entrou no banco com um cheque de valor astronômico. O gerente Roberto riu com desprezo e rasgou o documento na frente de todos. Ele não imaginava que havia acabado de humilhar a verdadeira dona daquela instituição. Marina Santos respirou fundo antes de empurrar a pesada porta de vidro do Banco Metropolitano. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pasta de couro desgastada que herdara de seu avô. Dentro dela estava o documento que mudaria sua vida para sempre. Um cheque com valor tão impressionante que ela mesma havia duvidado de sua autenticidade quando o encontrou entre os papéis antigos. A jovem de cabelos castanhos e olhos determinados vestia uma blusa simples e calça jeans, o melhor que seu guarda-roupa de estudante universitária podia oferecer. Trabalhava meio período em uma pequena livraria para custear seus estudos de administração, sonhando com o dia em que poderia fazer a diferença no mundo dos negócios. O interior do banco impressionava com seus mármores reluzentes e lustres de cristal. Clientes bem vestidos conversavam em sussurros enquanto aguardavam atendimento em poltronas de couro legítimo. Marina sentiu-se pequena naquele ambiente de riqueza, mas a determinação em seus olhos não vacilou. Na mesa principal, Roberto Mendoza ajustava sua gravata italiana enquanto observava os movimentos do banco com ar de superioridade. Gerente há quase uma década, ele havia construído sua reputação baseada em aparências e conexões sociais. Para Roberto, o status de uma pessoa podia ser medido pelo corte de suas roupas e pelo peso de sua conta bancária. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista Sofia, notando a jovem que permanecia parada próximo à entrada. "Preciso falar com o gerente sobre este documento", Marina respondeu, mostrando discretamente o envelope lacrado. Sofia olhou para Marina de cima a baixo, notando as roupas simples e a nervosidade evidente. "Senhor Roberto está muito ocupado hoje. Talvez uma de nossas atendentes possa... É algo que só ele pode resolver." Marina insistiu, sua voz ganhando firmeza. Roberto, que havia escutado a conversa, aproximou-se com passos calculados. Seus olhos experientes já haviam catalogado Marina como mais uma estudante tentando resolver algum problema menor. "O que posso fazer por você, senhorita?" perguntou com um sorriso forçado. Marina abriu a pasta e retirou cuidadosamente o envelope. "Encontrei isto entre os pertences de meu avô. É um cheque emitido por este banco." Roberto estendeu a mão com impaciência, claramente querendo resolver logo aquela situação. Quando seus olhos percorreram o documento, sua expressão mudou completamente. O valor impresso ali era astronomicamente alto, mais dinheiro do que ele havia visto em toda sua carreira. "Isso deve ser falso", declarou em voz alta, fazendo com que outros clientes voltassem sua atenção para a cena. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. "Senhor, eu garanto que..." "Garante o quê?" Roberto interrompeu, sua voz aumentando de tom. "Uma estudante aparece aqui com um cheque de milhões e espera que eu acredite?" O banco inteiro havia parado para observar. Funcionários cochichavam entre si enquanto clientes importantes franziam o senho, claramente incomodados com a perturbação. "Por favor, se o senhor pudesse apenas verificar..." Marina tentou manter a calma, mas sua voz traía a humilhação crescente. Roberto segurou o cheque no alto, exibindo-o para todos verem. "Vejam só, falsificação grosseira. Acham que somos amadores aqui?" As palavras dele ecoaram pelo salão como chicotadas. Marina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Havia algo naquele cheque, uma marca d'água especial, uma assinatura que ela reconhecia, que a fazia ter certeza de sua autenticidade. "Senhor, meu avô sempre me disse que este banco era diferente, que tratava todos com dignidade." Marina tentou uma última vez. Seu avô estava enganado. Roberto riu com desdém. "E você também está, se pensa que pode nos enganar com esta encenação patética." Foi então que aconteceu o impensável. Diante de todo o banco lotado, Roberto rasgou o cheque em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem no chão de mármore como confetes de humilhação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para os pedaços de papel espalhados a seus pés, sentindo como se parte de sua alma tivesse sido rasgada junto. Aquele não era apenas um documento, era a última conexão tangível com seu avô querido, um homem que havia passado a vida inteira falando sobre dignidade e respeito.
Agora retire-se antes que eu chame a segurança, Roberto ordenou, virando as costas com desprezo. Marina ajoelhou-se lentamente e começou a recolher os pedaços do cheque, ignorando os olhares curiosos e os sussurros ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto guardava cada fragmento na pasta de couro, como se estivesse coletando pedaços de sua própria dignidade. Quando se levantou, seus olhos encontraram brevemente os de Roberto. Havia algo naquele olhar, uma tristeza profunda misturada com uma determinação inabalável que deveria tê-lo alertado. Mas o gerente estava ocupado demais recebendo os parabéns de clientes ricos por ter lidado adequadamente com a situação. Um dia, Marina sussurrou, baixo demais para qualquer um ouvir. Vocês entenderão o erro que cometeram hoje. Ela caminhou em direção à saída com a cabeça erguida, cada passo ecoando no mármore polido. Antes de cruzar a porta, virou-se uma última vez e gravou na memória cada detalhe daquele lugar. As colunas imponentes, os lustres cintilantes e principalmente o rosto satisfeito de Roberto Mendoza. Do lado de fora, Marina permitiu-se finalmente respirar. Olhou para o céu azul e murmurou palavras que seu avô sempre repetia. A verdade tem o poder de mover montanhas, minha querida. E hoje, eu juro que moverei a montanha mais alta de todas. Naquele momento, ela não imaginava que, dias depois, uma ligação telefônica mudaria não apenas sua vida, mas revelaria um segredo que abalaria os alicerces do próprio Banco Metropolitano. 3 dias se passaram desde a humilhação no Banco Metropolitano, e Marina ainda sentia o gosto amargo daquela manhã. Sentada em seu pequeno apartamento próximo à universidade, ela observava os fragmentos do cheque rasgado espalhados sobre a mesa de estudos. Havia tentado colá-los como um quebra-cabeças, mas algumas partes estavam danificadas demais. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. O número no visor era desconhecido, com prefixo de outra cidade. Alô? Marina atendeu com voz cansada. Senhorita Marina Santos? A voz do outro lado era elegante, com sotaque que denunciava anos de educação refinada. Sim, sou eu. Com quem falo? Meu nome é doutora Lucia Herrera. Sou advogada especializada em sucessões. Preciso falar urgentemente com a senhora sobre assuntos relacionados ao seu avô, Eduardo Santos. O coração de Marina acelerou. Ninguém havia mencionado o nome completo de seu avô há anos. Ele havia criado Marina após seus pais morrerem quando ela era apenas uma criança, mas sempre evitava falar sobre seu passado profissional. Como conseguiu meu número? Marina perguntou, desconfiada. Tenho procurado pela senhora há meses, senhorita Santos. Seu avô me deixou instruções muito específicas antes de partir. Há documentos importantes que preciso entregar pessoalmente. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de documentos? Prefiro explicar pessoalmente. A senhora pode me encontrar hoje à tarde? É sobre uma herança que seu avô deixou, algo que ele queria que soubesse apenas quando completasse seus estudos universitários. A palavra herança ecoou na mente de Marina como um sino distante. Seu avô havia sido um homem simples, trabalhador, que sempre viveu modestamente. Que herança poderia ter deixado? Onde podemos nos encontrar? Marina perguntou, sua curiosidade vencendo a cautela. Conheço um café discreto no centro da cidade. Café Esperança, na Rua das Flores. Às 3 horas da tarde. Estarei usando um blazer azul marinho e carregando uma pasta de couro marrom. Após desligar, Marina ficou parada por longos minutos, processando a ligação. Havia algo na voz da advogada que inspirava confiança, mas também um mistério que a deixava inquieta. Por que seu avô nunca havia mencionado uma herança? E por que justamente agora, quando ela mais precisava de respostas? O Café Esperança era um local acolhedor, com mesas de madeira escura e o aroma envolvente de grãos recém-torrados. Marina chegou alguns minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar a rua. Pontualmente às 3 horas, uma mulher elegante entrou no café. Aparentava ter entre 50 e 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, e carregava exatamente a pasta descrita. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Marina. Senhorita Santos? Perguntou, aproximando-se com um sorriso caloroso. Doutora Herrera?
Marina levantou-se para cumprimentá-la. A advogada sentou-se graciosamente e abriu a pasta sobre a mesa. Antes de mais nada, quero expressar meus pêsames. Seu avô foi um homem extraordinário. Obrigada, Marina murmurou. Mas ainda não entendo por que a senhora estava procurando por mim. Doutora Lúcia retirou um envelope lacrado da pasta. Eduardo Santos não era apenas seu avô querido, Marina. Ele foi também um dos homens mais influentes do setor bancário desta região. Marina arregalou os olhos. Isso é impossível. Meu avô trabalhou a vida toda como contador em uma empresa pequena. Essa foi a versão que ele quis que você conhecesse enquanto crescia. A advogada explicou gentilmente. A verdade é que Eduardo Santos foi o fundador e principal acionista do Banco Metropolitano. O mundo de Marina pareceu girar em câmera lenta. Banco Metropolitano. O mesmo lugar onde havia sido humilhada dias atrás. O mesmo banco onde Roberto Mendoza havia rasgado seu cheque com tanto desprezo. Isso não pode ser verdade. Marina sussurrou, suas mãos tremendo. Doutora Lúcia abriu o envelope e retirou vários documentos. Aqui estão as certidões de propriedade, os registros de fundação do banco e... Ela fez uma pausa dramática. O testamento completo de seu avô. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. Ali estava tudo. Eduardo Santos havia criado o Banco Metropolitano décadas atrás, construindo-o do zero através de trabalho árduo e visão empresarial brilhante. Quando se aposentou, havia vendido suas ações para uma administradora, mas mantido direitos especiais através de cláusulas contratuais complexas. Por que ele nunca me contou? Marina perguntou, lágrimas formando-se em seus olhos. Eduardo queria que você crescesse com valores sólidos, sem a pressão da riqueza. Ele me disse que só revelaria a verdade quando você demonstrasse estar pronta para usar essa herança com sabedoria. A advogada retirou outro documento da pasta. Este é o mais importante. Seu avô incluiu uma cláusula especial em seu testamento. Se algum dia você fosse maltratada ou humilhada no Banco Metropolitano, você teria o direito de reaver todas as ações que ele havia vendido. Marina sentiu o sangue gelar. Maltratada? Eduardo conhecia a natureza humana. Ele sabia que pessoas ricas às vezes se esquecem de tratar outros com dignidade. Por isso, criou essa proteção para você. Com mãos tremendo, Marina contou sobre o que havia acontecido 3 dias antes. A humilhação, o cheque rasgado, a frieza de Roberto Mendoza. Cada detalhe saía de sua boca como uma confissão dolorosa. Doutora Lúcia ouvia em silêncio, seus olhos brilhando com uma mistura de indignação e satisfação. Marina, você acabou de ativar a cláusula mais poderosa do testamento de seu avô. O que isso significa? A advogada sorriu, mas havia algo quase feroz naquela expressão. Significa que a partir de segunda-feira, você será a proprietária majoritária do Banco Metropolitano. Roberto Mendoza não será mais apenas um gerente, ele será seu funcionário. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. A menina pobre que havia sido humilhada era, na verdade, a herdeira legítima do império bancário. Mas há uma condição, doutora Lúcia continuou, sua voz tornando-se séria. Seu avô queria que você usasse esse poder para transformar o banco em algo melhor, para criar um lugar onde todas as pessoas fossem tratadas com dignidade, independentemente de sua aparência ou conta bancária. Marina olhou pela janela do café, vendo pedestres caminharem apressados pelas calçadas. Pessoas comuns, trabalhadores, estudantes como ela havia sido apenas momentos antes. Agora, ela tinha o poder de fazer a diferença na vida de cada um deles. O que preciso fazer? Perguntou, sua voz ganhando uma determinação que ela mesma não reconhecia. Primeiro, você precisa decidir como quer que Roberto Mendoza descubra a verdade. Seu avô deixou instruções específicas. A revelação deve ser feita publicamente no próprio banco para que todos testemunhem. Marina pensou no gerente arrogante, em como ele havia exibido sua suposta superioridade diante de todos os clientes. Uma parte dela queria vê-lo experimentar a mesma humilhação que ela havia sentido. Mas então, as palavras de seu avô ecoaram em sua memória. A vingança é um veneno que envenenamos a nós mesmos, minha querida. A verdadeira vitória está em transformar o mundo em um lugar melhor. Doutora Lúcia,
Marina disse finalmente. Quero que Roberto Mendoza aprenda, mas não através de humilhação. Quero que ele entenda o valor de tratar cada pessoa com respeito. A advogada sorriu com aprovação. Seu avô escolheu bem sua herdeira. Agora vamos planejar como segunda-feira será um dia que o Banco Metropolitano nunca esquecerá. O final de semana passou como um borrão na mente de Marina. Cada hora que se arrastava, a deixava mais ansiosa e determinada. Sentada em seu quarto no domingo à noite, ela observava sua imagem no espelho antigo que herdara de sua avó. Amanhã seria o dia mais importante de sua vida. Doutora Lucia havia sido clara. A revelação precisaria ser feita de forma que todos no banco pudessem testemunhar. Não seria apenas sobre Marina reivindicar sua herança, seria sobre transformar aquele lugar em algo que honrasse a memória de seu avô. Marina abriu o armário e contemplou suas roupas simples. Por um momento, considerou usar algo mais elegante para a ocasião, mas depois sorriu com uma ideia diferente. Ela vestiria exatamente as mesmas roupas que usara no dia da humilhação. Queria que Roberto se lembrasse perfeitamente daquela manhã terrível. Enquanto isso, Roberto Mendoza desfrutava um jantar refinado em um restaurante caro no centro da cidade. Estava acompanhado de sua esposa, Valentina, uma mulher vaidosa que adorava exibir as joias caras que o salário de gerente proporcionava. Querido, você precisa ver a cara que fez aquela estudante desarrumada na sexta-feira. Roberto ria enquanto cortava seu bife. Achava que podia nos enganar com um cheque falsificado. Valentina gargalhou. Essa gente pobre acha que pode se passar por rica assim, do nada? Foi hilário. Rasguei o papel bem na frente de todo mundo. Ela saiu de lá com o rabo entre as pernas. Roberto tomou um gole de vinho caro. Tenho que manter esses aproveitadores longe do nosso banco. Clientes importantes não gostam de ser incomodados por essa gentalha. Na mesa ao lado, um homem de meia idade escutava a conversa com crescente desconforto. Carlos Vega era cliente do Banco Metropolitano há décadas e sempre admirara a instituição. Mas as palavras de Roberto o deixaram perturbado. Segunda-feira, amanheceu com um céu azul cristalino. Marina acordou antes do alarme, o coração batendo como um tambor de guerra. Tomou banho lentamente, cada movimento deliberado e cuidadoso. Estava se preparando para uma batalha que ganharia não com agressividade, mas com dignidade. No Banco Metropolitano, Roberto chegou como sempre, 15 minutos atrasado e com ar de quem fazia um favor ao mundo. Cumprimentou Sofia com um aceno displicente e dirigiu-se para sua mesa, onde começou a revisar os relatórios da semana anterior. Senhor Roberto, Sofia se aproximou nervosamente. Tem uma advogada aqui querendo falar com o senhor. Diz que é sobre documentação importante do banco. Roberto levantou os olhos do computador com irritação. Que tipo de documentação? Ela não especificou, mas parece ser algo sério. Está com uma pasta cheia de papéis oficiais. Do outro lado do salão, doutora Lúcia aguardava pacientemente, vestindo um terno impecável e carregando sua pasta de couro. Seus olhos experientes observavam cada detalhe daquele ambiente que logo seria transformado para sempre. Mande ela vir. Roberto suspirou dramaticamente. Mas seja rápida. Tenho reunião com clientes importantes em 1 hora. Doutora Lucia aproximou-se com passos firmes, sua presença comandando respeito imediato. Senhor Mendoza, sou doutora Lúcia Herrera, especialista em direito sucessório. Preciso discutir alguns documentos relacionados à propriedade deste banco. Roberto franziu a testa. Propriedade? Não entendo. Este banco pertence ao Grupo Financeiro Continental há anos. Essa informação está incorreta, a advogada respondeu calmamente, abrindo sua pasta. Na verdade, há uma reversão de propriedade que precisa ser executada hoje. Outros funcionários começaram a se reunir discretamente, sentindo que algo importante estava acontecendo. Clientes próximos diminuíram o tom de suas conversas para poder escutar melhor. Roberto riu com desdém. Senhora, acho que se confundiu. Sugiro que verifique seus papéis e... Meus papéis estão perfeitamente em ordem. Doutora Lúcia o interrompeu firmemente. E a nova proprietária chegará em alguns minutos para tomar posse oficialmente. Nova proprietária? Roberto estava começando a ficar nervoso. Do que está falando? Naquele momento, as portas de vidro do banco se abriram.
Marina Santos entrou, vestindo exatamente as mesmas roupas simples de 3 dias atrás. Sua postura, porém, era completamente diferente. Caminhava com a confiança de quem conhecia seu verdadeiro valor. O silêncio tomou conta do ambiente quando as pessoas reconheceram a jovem que havia sido humilhada publicamente na sexta-feira. Roberto sentiu o sangue gelar em suas veias. Não pode ser, ele murmurou. Marina aproximou-se calmamente, seus olhos encontrando os de Roberto sem piscar. Bom dia, Sr. Mendoza. Acredito que precisamos conversar. Você... Roberto se levantou bruscamente, sua cadeira rangendo no mármore. O que está fazendo aqui? Eu disse para não voltar. Na verdade, doutora Lúcia interveio. A senhorita Santos tem todo o direito de estar aqui. Ela é a proprietária legal deste banco. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Funcionários pararam suas atividades e clientes se aproximaram para ouvir melhor. Sofia deixou cair os papéis que carregava. Roberto gargalhou histericalmente. Isso é ridículo. Esta estudante não tem dinheiro nem para comprar roupas decentes. Marina permaneceu impassível. Senhor Mendoza, 3 dias atrás o senhor rasgou um cheque meu neste mesmo lugar. Disse que era falsificação e me humilhou diante de todos. E era mesmo falso, Roberto gritou, sua compostura profissional completamente abandonada. Não era, Marina disse suavemente. Era um cheque legítimo emitido por este banco, assinado por Eduardo Santos, o fundador desta instituição. Meu avô. O silêncio foi absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Doutora Lúcia estendeu um documento oficial. Senhor Mendoza, este é o testamento de Eduardo Santos, devidamente registrado e reconhecido. Segundo as cláusulas especiais que ele incluiu, qualquer ato de discriminação ou humilhação contra sua neta neste banco resultaria na reversão automática de todas as ações para Marina Santos. Roberto segurou o documento com mãos tremendo. Conforme lia, sua face ia perdendo a cor. Ali estava tudo. A verdadeira identidade do fundador, a cláusula de proteção e sua própria sentença. Isso não pode ser legal, ele gaguejou. Assegurei-me de que tudo estivesse perfeitamente dentro da lei. Doutora Lúcia respondeu. A transferência de propriedade já foi registrada esta manhã. Marina Santos é oficialmente a proprietária majoritária do Banco Metropolitano. Carlos Vega, que havia escutado Roberto se gabar no restaurante, aproximou-se do grupo. Senhor Mendoza, agora entendo por que o senhor se sentia tão à vontade para humilhar essa jovem. Achava que nunca haveria consequências. Roberto olhou ao redor desesperadamente. Outros clientes o observavam com expressões que variavam entre choque e desaprovação. Funcionários sussurravam entre si, claramente perdidos sobre como reagir. Marina, Roberto disse, sua voz agora quase implorando. Você precisa entender. Eu estava apenas protegendo o banco. Aquele cheque parecia... Parecia o quê? Marina o interrompeu, sua voz ainda calma, mas carregada de emoção contida. Falso porque eu estava vestindo roupas simples? Porque não pareço rica o suficiente para seus padrões? Roberto não conseguiu responder. As palavras estavam presas em sua garganta. Marina caminhou lentamente até o local exato onde os pedaços de seu cheque haviam caído no chão. Sabe o que meu avô me ensinou, Sr. Mendoza? Que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em como ela trata aqueles que considera inferiores. Ela se virou para encarar todo o banco. Este lugar foi construído com sangue, suor e sonhos de um homem que começou do nada. Eduardo Santos criou esta instituição para servir todas as pessoas, não apenas as ricas. Marina olhou diretamente para Roberto. E é exatamente isso que faremos novamente. O silêncio no banco era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Roberto Mendoza permanecia parado, segurando os documentos que selavam seu destino, enquanto Marina o observava com uma expressão que misturava determinação e algo surpreendente, compaixão. Por favor, sentem-se todos, Marina disse, dirigindo-se a funcionários e clientes. O que acontecerá agora afetará cada pessoa neste lugar. Sofia, ainda em choque, trouxe uma cadeira para Marina, que agradeceu com um sorriso gentil. Era a mesma recepcionista que havia duvidado dela dias atrás.
Mas Marina não demonstrou nenhum ressentimento. Senhor Mendoza, Marina começou, sua voz firme, mas respeitosa. Quero que entenda uma coisa muito importante. Eu não estou aqui para destruir sua vida. Roberto ergueu os olhos, confuso. Esperava gritos, humilhação, talvez até mesmo sua demissão imediata. Mas havia algo diferente no tom de Marina que o desconcertava. Durante esses 3 dias, Marina continuou, tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu aqui. Senti raiva, dor, humilhação, mas também me lembrei das palavras do meu avô. Ela se levantou e caminhou lentamente pelo salão, seus passos ecoando suavemente no mármore polido. Eduardo Santos sempre me disse que as maiores lições da vida vêm através das adversidades, e que nossa verdadeira natureza se revela não quando estamos no poder, mas quando achamos que não há ninguém observando. Carlos Vega, o cliente que havia escutado Roberto no restaurante, deu um passo à frente. Senhorita Santos, preciso contar algo que escutei ontem à noite. Marina assentiu, encorajando-o a continuar. Estava jantando no restaurante Palazzo quando ouvi o Sr. Mendoza contando para sua esposa como havia humilhado uma estudante desarrumada com um cheque falsificado. Ele ria da situação, dizia que tinha mantido a gentalha longe dos clientes importantes. Um murmúrio de indignação percorreu o banco. Funcionários trocaram olhares chocados, enquanto outros clientes franziram a testa com desaprovação. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Eu não... É verdade, Sr. Mendoza? Marina perguntou, mas não havia acusação em sua voz, apenas tristeza. Roberto baixou a cabeça, incapaz de negar. Sim, murmurou. É verdade. Marina assentiu lentamente. Obrigada por ser honesto. Isso é mais do que muitas pessoas fariam em sua posição. A resposta de Marina surpreendeu a todos, especialmente Roberto. Ele havia esperado fúria, mas encontrou compreensão. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Sr. Mendoza? Marina perguntou. Quando você me humilhou, eu saí daqui querendo ser uma pessoa melhor. Quando a verdade foi revelada para você, qual é seu primeiro impulso? Roberto refletiu por um momento. Honestamente, seu primeiro pensamento havia sido sobre como salvar seu emprego, sua reputação, sua posição social. Não havia pensado em como suas ações haviam ferido Marina. Eu só pensei em mim mesmo, admitiu, sua voz quase um sussurro. E é exatamente aí que está o problema. Marina respondeu suavemente. Um líder verdadeiro pensa primeiro nos outros. Doutora Lúcia observava a cena com admiração crescente. Havia visto muitas pessoas receber herança e poder, mas nunca havia presenciado tamanha maturidade e sabedoria em alguém tão jovem. Marina dirigiu-se a todos os presentes. Quero contar uma história que meu avô me contou quando eu era pequena. Havia um homem rico que possuía muitas terras. Um dia, um agricultor pobre pediu para plantarem uma pequena parte dessas terras, prometendo dividir a colheita. O homem rico riu e disse que pessoas pobres não sabiam plantar. Anos depois, durante uma grande fome, apenas a pequena plantação do agricultor pobre havia sobrevivido, salvando toda a comunidade. Ela fez uma pausa, deixando que a mensagem fosse absorvida. A moral da história, segundo meu avô, é que nunca sabemos de onde virá nossa salvação. Por isso, devemos tratar cada pessoa como se ela fosse essencial para a nossa sobrevivência. Roberto sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Pela primeira vez em anos, estava realmente refletindo sobre suas ações e suas consequências. Senhorita Santos, ele disse, sua voz embargada, eu cometi um erro terrível, não apenas com a senhora, mas com muitas outras pessoas ao longo dos anos. Sempre julguei pela aparência, pelo status, pelo que pensava que as pessoas podiam me oferecer. Marina assentiu encorajadoramente. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo para mudá-los. Sofia se aproximou timidamente. Senhorita Santos, eu também quero pedir desculpas. Quando a senhora chegou, eu também julguei pelas suas roupas. Não foi certo. Sofia, Marina sorriu calorosamente. Obrigada por sua honestidade. Mas quero que saiba que sua reação foi natural. Todos nós julgamos às vezes. O importante é estarmos dispostos a aprender e crescer. Carlos Vega ergueu a mão. Senhorita Santos,
Como cliente deste banco há mais de 20 anos, quero dizer que estou envergonhado. Quantas vezes passei por situações onde alguém estava sendo maltratado e não fiz nada? Quantas vezes fui cúmplice silencioso? Sua pergunta ecoou no salão, fazendo com que outros clientes refletissem sobre suas próprias ações passadas. Marina olhou para Roberto novamente. Senhor Mendoza, tenho uma proposta para você. Roberto ergueu os olhos, esperando o pior. Quero que continue trabalhando aqui, mas não como gerente. O alívio e a confusão lutavam no rosto de Roberto. Como assim? Quero que trabalhe diretamente com clientes que estão passando por dificuldades financeiras. Pessoas que chegam aqui desesperadas, humilhadas, perdidas. Quero que você aprenda a vê-las não como problemas a serem evitados, mas como seres humanos que merecem dignidade e respeito. A proposta era tão inesperada que Roberto ficou sem palavras. Marina continuou. Será um trabalho difícil. Você receberá um salário menor, não terá a mesa principal, não terá o prestígio que tinha antes, mas aprenderá algo muito mais valioso. Aprenderá a ser verdadeiramente humano. Roberto olhou ao redor do banco. Todos os olhos estavam fixos nele, aguardando sua resposta. Podia ver que alguns funcionários estavam emocionados, outros curiosos, alguns talvez até esperando que ele recusasse para ter a satisfação de vê-lo ser demitido. Eu aceito, disse finalmente, sua voz firme. Aceito porque preciso aprender. E por quê? Porque a senhora está me dando uma oportunidade que eu não mereço. Marina sorriu, e pela primeira vez desde que entrara no banco, havia alegria genuína em seus olhos. Todos merecemos segundas chances, senhor Mendoza. Meu avô sempre dizia que a maior riqueza que podemos possuir é a capacidade de transformar nossos erros em sabedoria. Doutora Lúcia se aproximou com mais documentos. Marina, há outras mudanças que seu avô queria que você implementasse. Ele deixou instruções específicas sobre como transformar este banco em algo revolucionário. Marina pegou os papéis, seus olhos brilhando com antecipação. Então vamos começar. Temos um banco para revolucionar e vidas para transformar. Roberto olhou para a jovem que havia humilhado apenas 3 dias atrás e sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Talvez ainda houvesse tempo para ele se tornar o homem que deveria ter sido. Mas nenhum deles imaginava que a verdadeira transformação estava apenas começando e que as mudanças que Marina estava prestes a implementar abalariam não apenas o Banco Metropolitano, mas todo o sistema bancário da região. 2 semanas se passaram desde aquela segunda-feira que mudou tudo no Banco Metropolitano. Marina havia se instalado no antigo escritório de diretoria, um espaço que ela imediatamente transformou de um símbolo de poder isolado em um centro de mudanças revolucionárias. Naquela manhã ensolarada, ela observava através da janela de vidro como Roberto trabalhava em sua nova função. Ele estava sentado em uma mesa simples no térreo, conversando pacientemente com uma senhora idosa que segurava uma pilha de contas vencidas com mãos trêmulas. Dona Esperança, Roberto dizia suavemente, vamos encontrar uma solução. Ninguém precisa passar por isso sozinha. Marina sorriu ao ouvir a mudança no tom de voz dele. Nas últimas 2 semanas, Roberto havia atendido dezenas de pessoas em situações difíceis, e cada conversa o transformava um pouco mais. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, Marina chamou. Era Sofia, agora promovida a coordenadora de atendimento humanizado. Marina, tem uma situação aqui embaixo que acho que você gostaria de ver. Marina desceu para o térreo e imediatamente notou uma multidão incomum. O banco estava lotado, mas não da maneira habitual. Havia famílias inteiras, estudantes, trabalhadores com uniformes sujos de trabalho, pessoas que claramente nunca haviam se sentido bem-vindas ali antes. O que está acontecendo? Marina perguntou a Sofia. Palavra espalhou pela cidade sobre as mudanças que fizemos. Sofia respondeu com orgulho. As pessoas estão vindo não só pelos serviços bancários, mas porque sabem que serão tratadas com dignidade. Marina observou Roberto ajudando um jovem que parecia ter a mesma idade dela. O rapaz carregava documentos de uma pequena empresa e parecia nervoso. Senhor Diego, Roberto estava dizendo, sua ideia de negócio é fantástica. Vamos ver como podemos ajudá-lo a conseguir esse empréstimo para expandir sua oficina.
Marina lembrou-se de como Roberto havia tratado pessoas assim apenas um mês atrás. A transformação era genuína e profunda. Naquele momento, as portas do banco se abriram dramaticamente. 3 homens de terno caro entraram, seus passos ecoando com autoridade. O homem à frente, de cabelos grisalhos e expressão severa, varreu o ambiente com olhos desaprovadores. "Onde está a responsável por esta situação?" perguntou em voz alta, claramente incomodado com a diversidade de clientes presente. Sofia se aproximou diplomaticamente. "Posso ajudá-lo? Sou Augusto Villarreal, presidente do Grupo Financeiro Continental. Preciso falar imediatamente com quem está dirigindo este banco." O nome ecoou pelo salão como um trovão distante. Alguns funcionários mais antigos reconheceram o homem que havia comprado as ações do banco de Eduardo Santos anos atrás. Clientes pararam suas conversas, sentindo a tensão no ar. Marina desceu as escadas com passos firmes. "Senhor Villarreal, sou Marina Santos. Em que posso ajudá-lo?" Augusto a examinou de cima a baixo, sua expressão claramente desaprovatória. "Então é você a neta de Eduardo que está causando todo este caos." "Não diria que é caos", Marina respondeu calmamente. "Prefiro chamar de renovação." "Renovação?" Augusto riu amargamente. "Olhe ao seu redor. Este lugar virou um centro comunitário. Onde estão nossos clientes importantes? Onde está a lucratividade que construímos?" Um dos homens que o acompanhavam, claramente seu advogado, sussurrou algo em seu ouvido. Augusto assentiu com satisfação. "Senhorita Santos, vim aqui para informar que estou contestando a transferência de propriedade deste banco. Meu departamento jurídico encontrou irregularidades no testamento de seu avô." O silêncio tomou conta do ambiente. Doutora Lúcia, que estava revisando alguns contratos em uma mesa próxima, ergueu os olhos com interesse. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "Que tipo de irregularidades?" Eduardo Santos não tinha autoridade legal para incluir cláusulas de reversão de propriedade em ações que já havia vendido. O advogado explicou com ar superior. "A transferência é nula." Roberto, que havia parado de atender seu cliente para escutar, sentiu uma onda de pânico. Se Marina perdesse o banco, ele certamente seria demitido, e todas as transformações que haviam começado seriam desfeitas. "Além disso", Augusto continuou, "as mudanças que você implementou violaram nossos acordos contratuais. Este banco deve servir clientes de alto poder aquisitivo, não isso." Ele gesticulou com desdém para a diversidade de pessoas presentes. Dona Esperança, a senhora idosa que Roberto havia atendido mais cedo, se aproximou timidamente. "Desculpe interromper, mas este banco me salvou da rua. Pela primeira vez em anos alguém me tratou como gente." "Exatamente o problema", Augusto respondeu friamente. "Bancos não são instituições de caridade." Marina sentiu a raiva crescer em seu peito, mas se lembrou das palavras de seu avô sobre manter a dignidade mesmo sob pressão. Doutora Lúcia se levantou e se aproximou do grupo. "Senhor Villarreal, acredito que há um mal-entendido." "E quem é você?" Augusto perguntou com impaciência. "Sou a advogada responsável pelo testamento de Eduardo Santos. E tenho algumas informações que acredito que esclarecerão esta situação." Ela abriu sua pasta e retirou uma pasta espessa de documentos. "Senhor Villarreal, quando o senhor comprou as ações de Eduardo Santos, assinou um contrato que incluía cláusulas específicas sobre o uso social do banco." "Impossível!" O advogado de Augusto protestou. "Revisamos todos os documentos." "Aparentemente não todos", doutora Lúcia sorriu. "Havia um anexo confidencial que só seria revelado caso certas condições fossem atendidas. Uma dessas condições era um ato de discriminação grave contra a família Santos dentro desta instituição." Augusto arrancou os documentos das mãos da advogada, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. Conforme lia, sua expressão ia mudando de confiança para preocupação e finalmente para choque. "Isso não pode ser legal", ele murmurou. "Assegurei-me pessoalmente de que tudo estava de acordo com a legislação", doutora Lúcia respondeu. "Na verdade, há mais." Ela retirou outro documento. "Eduardo Santos previu que alguém tentaria contestar a transferência. Por isso incluiu uma cláusula adicional.
Qualquer tentativa de reverter a propriedade resultaria na ativação de uma auditoria completa das práticas do Grupo Financeiro Continental nos últimos 10 anos. O rosto de Augusto empalideceu. Ele sussurrou algo urgente para seu advogado, que começou a folhear nervosamente seus próprios papéis. Carlos Vega, que havia testemunhado toda a transformação do banco, deu um passo à frente. Senhor Villarreal, como cliente há décadas, posso dizer que este banco nunca esteve melhor. Marina Santos trouxe de volta os valores que fizeram desta instituição algo especial. Outros clientes começaram a murmurar concordância. Pessoas que nunca se sentiriam à vontade para falar em um ambiente bancário formal, agora encontraram coragem para defender o lugar que as havia acolhido. Diego, o jovem empresário que Roberto estava ajudando, levantou a mão. Senhor, com todo respeito, esta jovem e sua equipe acreditaram no meu sonho quando ninguém mais acreditava. Isso não tem preço. Augusto olhou ao redor, vendo a determinação nos rostos das pessoas comuns que lotavam o banco. Eram trabalhadores, estudantes, donas de casa, aposentados. Exatamente o tipo de cliente que ele considerava irrelevante. Marina, ele disse finalmente, sua voz perdendo parte da arrogância anterior. Você não entende como o mundo financeiro funciona. Sentimentos e caridade não pagam contas. Marina sorriu. Senhor Villarreal, posso mostrar nossos números das últimas 2 semanas? Ela pegou um tablet e exibiu gráficos impressionantes. Nossa base de clientes triplicou. Os depósitos aumentaram em 200%. E sabe qual é o mais interessante? Nossa inadimplência caiu para quase 0. Augusto estudou os números com incredulidade. Como isso é possível? Quando as pessoas se sentem respeitadas e valorizadas, Roberto disse, surpreendendo a si mesmo ao falar, elas fazem questão de honrar seus compromissos. É uma lição que aprendi recentemente. Marina olhou diretamente para Augusto. Meu avô construiu este banco baseado na crença de que prosperidade verdadeira vem quando todos prosperam juntos. Os números provam que ele estava certo. Augusto ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo o que havia visto e ouvido. Finalmente guardou os documentos em sua pasta. Esta conversa não acabou, disse, mas sua voz havia perdido muito de sua força anterior. Enquanto ele e seus acompanhantes saíam, Marina sentiu que uma batalha havia sido vencida, mas sabia que a guerra estava apenas começando. Augusto Villarreal não desistiria facilmente, e ela precisaria de toda a sua inteligência e determinação para proteger a revolução silenciosa que havia começado. Mas olhando ao redor para todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelas mudanças no banco, Marina soube que estava lutando pela causa certa. E com pessoas como Roberto ao seu lado, pessoas dispostas a mudar e crescer, ela estava confiante de que poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. 3 dias depois da visita de Augusto Villarreal, Marina chegou ao banco e imediatamente percebeu que algo estava errado. O estacionamento, que havia ficado lotado nas últimas semanas, estava quase vazio. As portas de vidro, que normalmente revelavam um salão movimentado, agora mostravam apenas alguns clientes dispersos. Sofia correu ao encontro dela assim que entrou. Marina, precisamos conversar urgentemente. No escritório, Sofia estendeu uma pilha de jornais locais. As manchetes eram devastadoras. Banco Metropolitano sob investigação por irregularidades financeiras. Herdeira inexperiente coloca a economia local em risco. Clientes perdem confiança em instituição familiar. Marina sentiu o estômago revirar enquanto lia as matérias. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para destruir sua credibilidade sem cruzar a linha da difamação explícita. Como isso aconteceu tão rápido? Marina perguntou, sua voz tensa. Augusto tem conexões poderosas na mídia local, Sofia explicou. Mas isso é só o começo. Recebemos ligações de 3 clientes corporativos importantes cancelando suas contas. Além disso, Sofia hesitou, claramente relutante em continuar. Além disso, o quê? A Superintendência Bancária Regional anunciou uma inspeção surprise para hoje. Eles já estão aqui embaixo. Marina correu para a janela e viu homens de terno escuro com pranchetas examinando documentos enquanto funcionários nervosos os observavam. Roberto estava tentando manter a calma atendendo os poucos clientes presentes.
mas era visível sua preocupação. Doutora Lúcia entrou no escritório sem bater, carregando sua pasta com expressão grave. Marina, Augusto acelerou seu plano. Ele não está apenas contestando a propriedade. Está tentando destruir o banco antes que você possa consolidar as mudanças. Como ele pode fazer isso legalmente? Augusto tem amigos estratégicos. Doutora Lúcia explicou, abrindo documentos. O diretor da superintendência é seu cunhado. O dono do maior jornal local deve favores políticos a ele. Estamos enfrentando não apenas um homem rico, mas uma rede inteira de poder. Marina sentou-se pesadamente. Em questão de dias, todo o progresso que haviam feito estava sendo sistematicamente desmantelado. Tem mais, doutora Lúcia continuou. Augusto ofereceu empregos melhores para nossos funcionários mais competentes em outros bancos de sua rede. Já perdemos 2 gerentes e a chefe de crédito. Como se o universo quisesse confirmar suas palavras, alguém bateu na porta. Era Juliana, uma das analistas financeiras mais respeitadas do banco. Marina, preciso falar com você. Juliana disse claramente desconfortável. Recebi uma oferta. É uma oportunidade que não posso recusar. Sinto muito. Marina assentiu com compreensão. Eu entendo, Juliana. Obrigada por sua honestidade. Depois que Juliana saiu, o silêncio no escritório era opressivo. Estamos perdendo, Sofia disse em voz baixa. Augusto está vencendo. Marina olhou pela janela para o salão do banco. Roberto continuava atendendo uma jovem mãe com uma criança nos braços. Mesmo em meio ao caos, ele mantinha sua paciência e gentileza. Dona Esperança estava sentada em uma poltrona, aparentemente esperando para falar com alguém sobre seus pagamentos. Não, Marina disse firmemente. Não estamos perdendo. Estamos sendo testados. Ela se levantou e começou a andar pelo escritório. Doutora Lúcia, você mencionou uma auditoria. É hora de ativá-la. Marina, isso pode ser perigoso. Se começarmos uma guerra total com Augusto... Ele já começou a guerra, Marina interrompeu. Agora precisamos defender nossa casa. Naquele momento, Roberto subiu correndo as escadas, sua respiração acelerada. Marina, você precisa vir ver isso. No salão principal, uma multidão havia se reunido. Mas não era uma multidão de clientes em pânico. Era uma demonstração de apoio. Carlos Vega estava no centro, segurando um megafone improvisado. Pessoal, ele gritava. Este banco salvou meu negócio quando todos os outros me rejeitaram. Não vou deixar que políticos corruptos destruam o único lugar que trata pessoas comuns com dignidade. Dona Esperança se levantou, apoiando-se em sua bengala. Minha neta conseguiu seu primeiro empréstimo estudantil aqui. Pela primeira vez em 50 anos, alguém acreditou nos sonhos de nossa família. Diego, o jovem empresário, empurrou a porta carregando uma faixa. Salvem o Banco Metropolitano! Salvem nossa comunidade! Estava escrito em letras grandes e coloridas. Marina sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Estas pessoas não estavam ali porque tinham dinheiro ou poder. Estavam ali porque finalmente haviam encontrado um lugar onde importavam. Um dos inspetores da superintendência se aproximou de Carlos. Senhor, preciso pedir que se retirem. Esta é uma inspeção oficial. Inspeção do quê? Carlos replicou. De um banco que finalmente funciona como deveria? O inspetor ficou visivelmente desconfortável. São procedimentos padrão. Procedimentos padrão que nunca foram aplicados quando pessoas ricas maltratavam os pobres? Perguntou uma voz da multidão. Marina desceu as escadas, o coração batendo forte. Todos os olhos se voltaram para ela. Pessoal, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu sei que vocês estão aqui porque acreditam no que estamos construindo. E isso significa o mundo para mim. A multidão ficou em silêncio, aguardando suas palavras. Mas quero que saibam que esta luta não é apenas sobre um banco. É sobre o direito de toda pessoa ser tratada com dignidade. É sobre acreditar que podemos construir um mundo melhor, onde seu valor não é medido pelo dinheiro em sua conta, mas pela bondade em seu coração. Carlos ergueu o punho. E vamos lutar por isso? Não, Marina disse suavemente, mas sua voz carregava uma força que silenciou todos. Não vamos lutar, vamos mostrar. Ela se virou para o inspetor principal.
Senhor, seu nome é... Inspetor Ramírez, ele respondeu, claramente intimidado pela situação. Inspetor Ramírez, convido-o a fazer a inspeção mais completa da história deste banco. Verifique cada documento, cada transação, cada procedimento, mas também convido-o a conversar com nossos clientes. Pergunte a eles como foram tratados aqui versus em outros bancos. O inspetor olhou nervosamente para a multidão de pessoas comuns que o cercavam. Marina continuou. Doutora Lucia, por favor, entregue ao inspetor Ramírez os documentos da auditoria que meu avô requisitou sobre o Grupo Financeiro Continental. Doutora Lucia sorriu e abriu sua pasta. Com prazer. Ela estendeu uma pasta espessa para o inspetor. Inspetor Ramírez, estes documentos detalham irregularidades financeiras significativas nas práticas do Grupo Financeiro Continental nos últimos 10 anos. Eduardo Santos contratou auditores independentes para compilar estas informações. O inspetor abriu a pasta e seus olhos se arregalaram conforme lia. São acusações muito sérias. São fatos documentados, doutora Lúcia corrigiu, incluindo evidências de manipulação de taxas de juros, discriminação sistemática contra clientes de baixa renda e... Ela fez uma pausa dramática. Evasão fiscal através de contas offshore. A cor sumiu do rosto do inspetor Ramírez. Ele sabia que seu cunhado Augusto estava em sérios problemas se essas informações se tornassem públicas. Roberto se aproximou. Inspetor, como alguém que trabalhou neste banco antes e depois das mudanças, posso testemunhar que nunca vimos práticas mais éticas e transparentes. Diego ergueu uma pilha de papéis. E eu tenho aqui 200 assinaturas de clientes atestando a integridade deste banco. O inspetor Ramírez olhou ao redor, vendo a determinação nos rostos das pessoas comuns que haviam encontrado esperança no Banco Metropolitano. Percebeu que estava no meio de algo muito maior que uma simples inspeção bancária. Estava no centro de uma revolução silenciosa. Eu preciso fazer algumas ligações, ele murmurou, afastando-se com os documentos da auditoria. Carlos se aproximou de Marina. Como você sabia que ele recuaria? Marina sorriu. Meu avô sempre dizia que a verdade tem uma força própria. Augusto pode ter poder e dinheiro, mas nós temos algo que ele nunca terá. Uma comunidade unida por valores genuínos. Dona Esperança se aproximou, segurando a mão de Marina. Querida, você trouxe esperança de volta às nossas vidas. Não vamos deixar que ninguém tire isso de nós. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Era um número desconhecido. Marina Santos. Ela atendeu. Senhorita Santos. A voz de Augusto estava tensa. Precisamos conversar. Agora. Onde? Meu escritório. 1 hora. E venha sozinha. A ligação foi cortada. Marina olhou para a multidão de pessoas que haviam se reunido para defendê-la e sentiu uma mistura de gratidão e determinação. Roberto, ela chamou, cuide de tudo aqui. Tenho uma reunião que pode determinar o futuro de tudo que construímos. Roberto assentiu, compreendendo a gravidade do momento. Marina, tenha cuidado. Homens como Augusto são perigosos quando se sentem encurralados. Marina olhou uma última vez para o banco cheio de pessoas comuns que haviam encontrado um lugar onde importavam. Sabia que a próxima hora definiria não apenas o destino do Banco Metropolitano, mas o futuro de todos aqueles que haviam depositado sua confiança nela. Se algo acontecer comigo, ela disse para a doutora Lúcia, certifique-se de que esta comunidade continue tendo um lugar onde seja valorizada. Enquanto caminhava em direção à porta, Marina não imaginava que estava prestes a enfrentar não apenas Augusto Villarreal, mas uma rede de corrupção que ia muito além de qualquer coisa que ela havia imaginado. O escritório de Augusto Villarreal ocupava o último andar de um arranha-céu espelhado no centro financeiro da cidade. Marina entrou num ambiente luxuoso, onde cada objeto parecia gritar sobre riqueza e poder. Augusto estava sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, mas pela primeira vez não irradiava a confiança arrogante que ela havia visto no banco. Sente-se, ele disse secamente, gesticulando para uma cadeira em frente à mesa. Marina permaneceu de pé. Prefiro ficar assim. O que tem a dizer? Augusto se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade se estender abaixo dele. Você não faz ideia do que está enfrentando, Marina. Não sou apenas um homem rico,
Sou parte de um sistema que mantém esta cidade funcionando há décadas. Um sistema que explora pessoas vulneráveis, Marina replicou. Um sistema que mantém a ordem. Augusto se virou bruscamente. Você acha que sua pequena revolução vai mudar alguma coisa? Em 6 meses, todos aqueles pobres coitados que você está ajudando voltarão a ser irrelevantes. Marina sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. Por que me chamou aqui, senhor Villarreal? Augusto abriu uma gaveta e retirou um envelope grosso. 5 milhões. Em dinheiro vivo. Suficiente para você viver confortavelmente pelo resto da vida, longe do setor bancário. Está tentando me subornar? Estou tentando salvá-la de uma destruição certa. Augusto respondeu friamente. Você mexeu com pessoas muito poderosas. Se não aceitar esta oferta, garantirei que nunca mais trabalhe em qualquer instituição financeira do país. Marina olhou para o envelope, depois para o homem que achava que podia comprar qualquer coisa. Sabe qual é a diferença entre nós, senhor Villarreal? Me ilumine. Você acredita que tudo tem preço. Eu aprendi que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. Augusto riu amargamente. Que romantismo. Vamos ver quanto tempo essa filosofia dura quando você estiver na rua. Já estive na rua, Marina disse suavemente. Metaforicamente falando, meu avô me criou com valores simples, me ensinou que dignidade não depende de conta bancária. Isso me deu uma força que você nunca terá. Naquele momento, o telefone de Augusto tocou. Ele atendeu com irritação. O quê? Como assim suspensa? Sua voz foi ficando mais alta. Isso é impossível. Eu tenho... Entendo. Ele desligou o telefone, seu rosto pálido. Problemas? Marina perguntou. Augusto a encarou com ódio puro. Sua advogada entregou os documentos da auditoria à Comissão Nacional de Valores Mobiliários. Minhas operações estão sendo investigadas. A verdade tem uma forma de vir à tona, Marina respondeu. Você não sabe com quem está mexendo. Augusto gritou, perdendo completamente a compostura. Posso destruir sua vida? Posso. Pode o quê? Marina o interrompeu. Me humilhar publicamente? Alguém já tentou isso? Roberto Mendoza rasgou um cheque meu em frente a dezenas de pessoas. E sabe o que aconteceu? Aquele momento de humilhação me revelou quem eu realmente sou. Ela deu um passo em direção à mesa. Você pode tirar meu dinheiro, minha posição, até mesmo minha liberdade temporariamente. Mas não pode tirar a mudança que já aconteceu no coração das pessoas. Não pode apagar a esperança que demos para famílias que nunca haviam sido respeitadas antes. O telefone de Augusto tocou novamente. E novamente. E novamente. Cada ligação trazia mais notícias devastadoras. Contas congeladas, investigações abertas, parceiros se afastando. Isto não acabou, ele rosnou. Você está certo, Marina concordou. Mas não da forma que imagina. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Senhor Villarreal, quando toda essa tempestade passar, você será bem-vindo no Banco Metropolitano. Não como dono ou controlador, mas como qualquer outro cliente. Porque é isso que meu avô teria feito, dar uma segunda chance até mesmo para aqueles que tentaram destruí-lo. Marina saiu do escritório deixando Augusto sozinho com suas ligações incessantes e seu império desmoronando. Quando chegou de volta ao banco, encontrou uma cena que jamais esqueceria. O estacionamento estava completamente lotado, com pessoas de todas as idades fazendo fila para entrar. Cartazes caseiros diziam: Obrigado, Marina. Dignidade não tem preço. Este é nosso banco. No salão principal, Roberto estava coordenando o atendimento com uma eficiência impressionante, mas também com a paciência e gentileza que havia aprendido nas últimas semanas. Sofia corria de um lado para outro, sorrindo genuinamente enquanto ajudava clientes. Carlos Vega se aproximou de Marina assim que ela entrou. Marina, a notícia sobre a investigação de Augusto se espalhou. Pessoas de toda a região estão vindo para abrir contas aqui. Doutora Lúcia apareceu ao lado dele. E tem mais. 3 outros bancos da rede de Augusto estão sendo investigados. Os órgãos reguladores finalmente prestaram atenção nas denúncias que Eduardo havia compilado anos atrás. Marina olhou ao redor, vendo rostos de todas as classes sociais, todas as idades, todas unidas por um desejo comum, serem tratadas com dignidade e respeito. Pessoal,
ela disse, subindo alguns degraus para que todos pudessem vê-la. Quero agradecer a cada um de vocês por acreditarem em algo maior que nós mesmos. A multidão ficou em silêncio. Mas preciso dizer uma coisa importante. Esta transformação não aconteceu por causa de mim. Aconteceu por causa de todos nós. Roberto aprendeu que liderança verdadeira vem através do serviço. Sofia descobriu que eficiência e humanidade podem andar juntas. E cada um de vocês provou que uma comunidade unida é mais forte que qualquer sistema corrupto. Dona Esperança se aproximou, apoiando-se em sua bengala. Querida, você devolveu nossa dignidade. Isso não tem preço. Diego ergueu a mão. Marina, meu negócio cresceu 200% desde que consegui o empréstimo aqui. Mas mais importante, aprendi que sucesso real é quando todos prosperam juntos. Roberto se aproximou do grupo. Marina, há 3 meses eu era o homem mais arrogante desta cidade. Achava que meu valor vinha do poder que tinha sobre outros. Hoje sei que meu valor vem de como posso servir a minha comunidade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina. Roberto, você se tornou o líder que sempre teve potencial para ser. Inspetor Ramírez, que havia ficado calado observando toda a cena, se aproximou. Senhorita Santos, completei minha investigação. Este banco não apenas cumpre todos os regulamentos, estabelece novos padrões para a excelência ética na indústria. Ele fez uma pausa. E sobre meu cunhado, Augusto Villarreal está sendo indiciado por múltiplas violações financeiras. A justiça finalmente chegou. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Marina olhou pela janela, vendo o sol se pôr sobre a cidade. Meu avô sempre me disse que a riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. Hoje, olhando para todos vocês, sei que deixamos algo extraordinário. Prova de que um mundo melhor é possível. Carlos ergueu a voz. E o que acontece agora? Marina sorriu. Agora continuamos. Expandimos este modelo para outras cidades, outros países. Mostramos ao mundo que bancos podem ser forças para o bem, não apenas máquinas de lucro. Roberto assentiu entusiasticamente. Estou pronto para liderar essa expansão, não como o homem arrogante que era, mas como alguém que aprendeu que verdadeiro poder vem de elevar outros. 6 meses depois, Marina estava de pé no mesmo local onde Roberto havia rasgado seu cheque. O banco havia se transformado completamente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Paredes que antes separavam agora conectavam. Espaços que antes intimidavam agora acolhiam. A placa na entrada dizia: Banco Metropolitano, onde cada pessoa importa. Roberto, agora diretor de expansão social, atendia uma família jovem que acabara de chegar de outro país. Sua paciência e gentileza eram genuínas, não forçadas. Sofia havia se tornado gerente geral e criado programas de educação financeira que já haviam ajudado milhares de pessoas. Augusto Villarreal havia cumprido sua pena de prisão e, surpreendentemente, apareceu no banco em uma manhã qualquer. Marina pessoalmente o atendeu, oferecendo-lhe a oportunidade de recomeçar. Ele aceitou humildemente e agora trabalhava em programas de reabilitação financeira para pessoas que haviam cometido crimes econômicos. Dona Esperança, agora conselheira honorária do banco, frequentemente contava para novos clientes sobre o dia em que uma jovem com roupas simples mudou o mundo financeiro através da compaixão. Naquele entardecer especial, Marina segurava em suas mãos uma carta emoldurada, a última carta que seu avô havia escrito para ela, encontrada entre os documentos de doutora Lúcia. Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que enfrentou a tempestade e emergiu mais forte. Sempre soube que você tinha a coragem de transformar não apenas um banco, mas corações humanos. Lembre-se, a verdadeira herança que deixo não é dinheiro ou propriedades, mas a certeza de que bondade, dignidade e compaixão podem mover montanhas. Continue sendo a luz que ilumina o caminho para outros. Com todo o meu amor e orgulho, seu avô Eduardo. Marina olhou ao redor do banco que havia se tornado muito mais que uma instituição financeira. Era um símbolo de esperança, prova vivente de que quando tratamos cada pessoa com dignidade, todos prosperam juntos.
E enquanto observava pessoas de todas as condições sociais sendo atendidas com o mesmo respeito e carinho, Marina soube que a lição mais valiosa havia sido aprendida. Verdadeira riqueza não se mede pelo que possuímos, mas pelo bem que fazemos no mundo.